Graça e paz. Continuando ainda em Marcos 12, Jesus, no terrível sofrimento lá no Getsemane, angústia mortal, no final, depois de ter entregue a sua vontade à vontade do Pai, negando a sua natureza humana, de corpo humano que sofre, ele fala com os discípulos e alerta os discípulos que dormiram. Enquanto ele, angustiado, orava, entende? Com terrível sofrimento, os discípulos dormiam, não conseguiam vigiar com ele e ajudá-lo. Então ele diz para os discípulos: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós somos filhos de Adão e Eva. Nascemos de novo ao aceitarmos Jesus como nosso Salvador. O Espírito Santo mora em nós, em nosso espírito. Mas nós somos ainda herdeiros de Adão e Eva. A natureza pecadora está dentro de nós. Está dentro de nós. Então precisamos nos vigiar e orar, estar em comunhão com Deus, em comunhão com o Espírito Santo, adorando Jesus, em comunhão com o Espírito Santo, vigiando em oração. E oração é uma atitude. Nós nos fortalecemos no Espírito e vencemos a fraqueza da nossa carne, da nossa natureza pecadora de filhos de Adão e Eva. Ore comigo através deste louvor. Na minha angústia eu procuro me achegar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quando a luta vem perturbar a minha paz, proponho então para mim olhar somente a Ti. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. O mundo é muito belo, é farto de ilusão, mas isso não traduz pra mim satisfação. Eu olho para o céu, avisto uma luz, proponho então para mim olhar somente a Ti. Olhar somente a Ti, Jesus. Olhar somente a Ti, Jesus. Olhar somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Vamos agora, nessa seleção e comentários de textos bíblicos, ler o capítulo 16, parte do capítulo 16 do Evangelho de Marcos, que fala sobre a ressurreição. Jesus, por amor a nós, morreu, mas 3 dias depois ele ressuscitou, vencendo a morte, vencendo o inferno, vencendo todo o poder das trevas, para nos conceder a vida eterna. Aleluia! Glória ao nosso Deus! Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ele foi e contou aos que com ele tinham estado. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando.
quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Aleluia, glória a Deus. Você sabe quantas vezes Jesus avisou seus discípulos que iria morrer e ressuscitar? Jesus disse aos discípulos que ia morrer e ressuscitar 4 vezes antes dele ser preso. Ele os avisou. Quando estava mais se aproximando o final do seu ministério, ele começou a avisar os discípulos. Avisou em 4 diferentes ocasiões que morreria e ressuscitaria. Mas olha a incredulidade dos discípulos. Mas antes disso, veja quem primeiro viu a Jesus. Quem primeiro viu a Jesus não foi Pedro, nem Tiago, nem João. Quem primeiro viu a Jesus foi uma mulher, e uma mulher pecadora, uma mulher de quem Jesus havia expulso 7 demônios. Imagine a vida de pecado que Maria Madalena tinha, possessa de tantos demônios que vieram para matar, roubar e destruir, que trazem todo o lixo das paixões desse mundo para o nosso coração e os nossos corpos, que tornam negra a nossa alma. Pois esta mulher, de quem Jesus expulsara 7 demônios, essa pecadora, foi ela que veio em primeiro lugar e viu Jesus. Isso nos lembra Eva. Quem primeiro pecou não foi Adão, foi Eva. E depois Satanás usou Eva para seduzir Adão. Então, mostra o pecado inicial lá. O pecado inicial foi um pecado que nós podemos dizer um pecadinho muito pequeno, né? Nós costumamos separar pecados grandes e pequenos. Quer dizer, o assassinato é terrível. Agora, comer um fruto que você foi proibido de comer parece uma coisa muito simples. No entanto, tudo é pecado. Tudo é pecado. Eva pecou só porque desejou ter o mesmo conhecimento que Deus tinha. E desobedeceu comendo o fruto proibido. Agora, o seu primeiro filho, nasceram de Adão e Eva, depois de expulsos do paraíso, nasceram Caim e Abel. E o seu primeiro filho, por uma inveja extrema, por um ódio terrível, assassinou o seu irmão. Então nós temos no início da criação dos seres humanos um pecado aparentemente pequeno. Não coma daquele fruto. Eles comeram. E logo depois o pecado mais terrível, o assassinato. Assassinato. Meu querido, minha querida, nós somos filhos de Adão e Eva. A nossa natureza é pecadora. A nossa natureza é pecadora. Deus precisou pagar um preço imenso para nos resgatar do nosso pecado. E Ele o pagou naquela cruz, através do seu Filho. Sofreu terrivelmente, por amor a você e a mim e a toda a humanidade. Mas ressuscitou vencendo a morte e nos concede o poder de sermos filhos de Deus,
Ele nos perdoa, nos limpa, Deus nos adota como seus filhos e nos concede a vida eterna. Importa que nos vigiemos para andar em santidade, em obediência ao Espírito Santo que está em nós para nos fortalecer contra o pecado e nos dar vitória e nos fazer fortes e poderosos para fazer a sua obra aqui na terra. E então, Jesus disse aos discípulos: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Outra tradução, a revista atualizada da Sociedade Bíblica, diz: ide por todo mundo e pregam o Evangelho a toda criatura. Mas o texto aqui está no presente do indicativo. Onde você estiver caminhando, com quem você esteja, pregue o Evangelho. Jesus te salvou para você ser um instrumento de levar a salvação para os seus contemporâneos, para o seu próximo. Esta ordem é dada a todo cristão, não é só para os pastores e evangelistas. Todo cristão deve pregar o Evangelho com a sua vida de santidade e com a sua boca. Mostrar o amor, o imenso amor de Deus por todos aqueles que Ele conhece. Pedir a sabedoria, o poder do Espírito Santo para ser uma testemunha eficaz, para ser instrumento de conversão de vidas. Deus nos salva e não nos arrebata, não nos leva para o céu na hora. Ele nos salva e deixa-nos aqui na terra, porque Ele tem trabalho para nós fazermos, o trabalho mais importante: salvar vidas, salvar almas. Para Deus, uma vida humana, uma alma, vale mais do que todo mundo, do que o mundo inteiro. Então a tua missão cristã e a minha missão é pregar o Evangelho com nossa vida e com nossa boca. Que sejamos instrumentos do amor de Deus, pregando o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Creu? Aí você vai testemunhar que você creu no batismo. Você já foi salvo. No batismo você testemunha que foi salvo. Para que todos saibam, não apenas os seres humanos, mas os seres espirituais saibam que você é de Deus, nasceu de novo como filho de Deus. Agora, quem não crer será condenado. E Jesus diz que a todo cristão é dado o poder de operar sinais e maravilhas. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Quem está dentro de você é Deus e o Espírito Santo. Ele é imensamente mais poderoso do que Satanás e todos os seus demônios. Portanto, você que crê em Jesus tem o poder de expulsar demônios. Falarão novas línguas. Não está falando de línguas que você aprende, que você estuda e aprende para poder falar. Está falando de um dom do Espírito, que é dado a todo aquele que crê. Creu, você recebe o dom de línguas. Pegarão as serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Lembram do apóstolo Paulo, que após um naufrágio terrível, ficou numa ilha, e estava frio, eles estavam se aquecendo em volta de uma fogueira, ele foi pegar alguns gravetos secos para pôr no fogo, e uma víbora, uma cobra muito venenosa, agarrou o braço dele. O que Paulo fez? Jogou-a, sacudiu a serpente, jogando os gravetos no fogo, e permaneceu tranquilo. Porque ele tinha o poder de Deus para protegê-lo das serpentes, dos escorpiões, para protegê-lo de todo o mal. Você tem o poder de Deus dentro de você. Se você está fazendo a obra de Deus, não tenha medo. Ele está com você. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. O Espírito Santo está dentro de você. Ele pode te usar para curar os doentes. Impõe a sua mão e ore em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque o sangue de Jesus, os ferimentos que Jesus recebeu são poderosos para curar todas as enfermidades. Seja instrumento de Deus, pregando o Evangelho e curando enfermos, pois o poder de Deus está dentro de você, à sua disposição. Busque a Deus com toda a sua força, consagre-se a Ele, viva em santidade e faça a obra para a qual Deus te chamou. Ele te chamou, te salvou, te deixa aqui para fazer esta obra de salvação e te dá poder para isso. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Jesus foi elevado aos céus, está sentado à direita de Deus, recebeu todo o poder nos céus e na terra. E nós somos servos dele.
É nesse poder, no poder do nosso Jesus Cristo, que nós atuamos aqui e no poder do Espírito Santo que mora em nós. Jesus quer que anunciemos o Evangelho. E quando anunciamos o Evangelho, Ele nos dá o poder de operarmos milagres. Basta que creiamos nisso, que o busquemos com todo o nosso ser. Ao pregar o Evangelho, Deus põe à sua disposição o poder de operar milagres, porque os milagres atrairão aquelas outras pessoas para conhecer um Deus de amor que quer salvar. Esses milagres confirmarão que a mensagem do Evangelho é verdadeira. Confirmarão que o reino de Deus chegou à terra com poder e que o Senhor Jesus, vivo e ressurreto, está presente com aqueles que o amam, que entregaram a sua vida a Ele e que pregam o Evangelho. Jesus está presente com você e comigo para operar sinais e prodígios, para despertar as pessoas que creem, para que venham e creiam em Deus. Tais sinais são concedidos a todos os crentes que, em obediência a Cristo, dão testemunho do Evangelho e creem nas suas promessas. A presença de Jesus, a sua autoridade e poder, estão conosco para realizarmos a sua obra pelo poder do Espírito Santo que mora em nós.